paz do Senhor, irmãos. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Mateus 6, a partir do versículo 24. Mateus 6, 24. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade, por mais uma vez estar juntamente com os irmãos, entregando um culto a Deus, congregando juntamente com vocês. Mateus 6, 24. Que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido. Olha para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Vamos pular por 30, por favor. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? 32, por favor. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessidade de todas essas coisas. 33 e 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos ler o 33, por favor, só para a gente pegar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Guarda esse versículo, por favor. Irmãos, desde quando a pastora me colocou na escala, falou comigo que eu ia estar ministrando no dia de hoje, poucos dias depois, Deus já falou comigo poderosamente nessa palavra. E eu confesso uma coisa aos irmãos, atacou muito aqui essa palavra. E eu recebi o que Deus falou, o que Deus me entregou. E eu creio que Deus vai entregar a vocês nessa noite. Irmãos, quando observamos Mateus capítulo 6, é onde que Deus continua o sermão no monte, onde Deus fala muito com milhares de pessoas ali, e principalmente com seus discípulos. Irmãos, se a gente for observar, Mateus 6 tem um foco, que é o reino dos céus. Um foco que é agradar a Deus em primeiro lugar e depois o que está nesta terra. Não é agradar aos homens, não é agradar a nós mesmos, mas sim a Deus em primeiro lugar. Não adianta a gente focar nas coisas que estão na terra e não focar primeiramente as coisas que estão nos céus. Porque muitas das vezes a gente se esquece do que Deus nos prometeu, do que Deus nos entregou lá naquela cruz, principalmente. Vivemos de qualquer maneira, vivemos como se fosse a juntar tesouros aqui na terra, sendo que a gente deve juntar tesouros nos céus. Porque muitas das vezes a gente foca em mais se arrumar para vir ao culto do que entregar uma adoração. Porque buscar o reino dos céus não é só vir ao culto, não é só chegar no serviço, colocar um fone no ouvido e escutar o louvor. Amém. Só que você tem levado a palavra, você tem vivido segundo a palavra, você tem exercido
o seu ministério, quanto na sua casa, quanto na rua, quanto aqui dentro? Você tem exercido o chamado que Deus te entregou? Você tem focado no que Deus tem falado contigo? Ou você tem feito só as tuas vontades? Em que serviço que você está no momento? Esse serviço te atrapalha em buscar mais as coisas de Deus? Ou faz você se aproximar mais de Deus? Eu sei que a gente tem muitas coisas aqui que necessitamos, mas como está escrito aqui em Mateus, para a gente não se preocupar. E por que a gente se preocupa? Porque a gente precisa fazer hora extra ali, tudo ok. É necessário? A sua intimidade com Deus vai continuar intacta. Porque não adianta você trazer alimento para dentro da sua casa, comprar do bem e do melhor, e viver somente para a terra, não viver para Cristo. Não fazer as vontades deles que está no céu. Do que adianta você aceitar uma proposta que chegou na sua mesa, mas que te atrapalha de levar a palavra, de buscar intimidade? Porque não é só chegar no culto. Porque culto é buscar sim, mas é a continuação do que a gente vive lá fora. É o que a gente entrega aqui que Deus quer ver. Como a última vez eu tive a oportunidade de trazer a palavra e Deus falou. Deus olha o coração, Deus sonda o coração e a mente. Não sei se os irmãos estão percebendo o que Deus vem falando. Domingo, sexta, através da pastora Renata, através do pastor Del, através de outros irmãos que vêm aqui no altar. Mas Deus, o tempo todo, falando para a gente exercer, para a gente focar no reino dos céus. E o que a gente tem feito? Porque muitas das vezes a gente quer chegar no culto e sentir a presença de Deus, mas durante o dia só fica no TikTok, só fica vendo filme. Eu não falo que é errado, mas você tem visto mais TikTok ou tem lido a palavra? Você tem vivido mais para pessoas ou vivido para Deus? Aonde que iniciamos a leitura em Mateus 24 nos diz: ninguém pode servir a dois senhores. É possível servir a dois senhores? Tem como servir a dois senhores? Mesmo a gente sendo crente? Tem. Senhor, dois senhores, a partir do momento que a gente eleva uma coisa, seja pessoa, seja um objeto, seja um material, acima de Deus, a gente dá prioridade àquilo, a gente foca naquilo, a gente está colocando aquilo como um Senhor. A gente está colocando no mesmo nível que Deus, sendo que Deus tem que ser prioridade. Não é a vergonha, não é a timidez, não é o medo, não é tesouros juntados aqui na terra. Muitas das vezes a gente perde algo, a gente fica remoendo aquilo. A gente fica perguntando para Deus por quê? E agora o que que eu vou fazer? E o que é que Deus nos fala? Irmãos, eu estou falando uma coisa, não para se referir para ninguém, mas é uma coisa que Deus falou comigo. É uma coisa que Deus entregou. E é uma coisa que eu quero viver, não só falar aqui no altar. Porque é fácil vir só falar e não viver. É fácil sentar no banco, escutar a palavra e sair lá fora, foi a mesma coisa que não recebeu nada. Porque Deus tem falado muito conosco, com você. E muitas das vezes a gente foge. Muitas das vezes a gente quer viver para o diabo. Porque o diabo nos entrega os frutos e a gente vai atrás. A gente não busca o discernimento de Deus. A gente não busca para entender se é da vontade dele ou não. A gente não bate o joelho no chão. O pastor fala muito. E eu tenho tentado viver o máximo possível. O tempo que a gente passa no celular, vendo coisas que não acrescentam ao nosso conhecimento a palavra, do que adianta? A gente está vivendo para Cristo ou vivendo para nós? Para as nossas vontades?
Porque muitas das vezes a gente lê um capítulo, tá bom, já busquei demais a Deus. Tá ótimo. Hoje eu tô na unção. E Deus, era para tu ter ido mais 3 capítulos que eu ia ter falado contigo. Que tu não ia passar por isso que você está passando, porque muitas das coisas que a gente passa é a gente que pega, é a gente que não discerne as coisas de Deus. Deus permite, só que a consequência é nossa, porque a gente planta, mas a gente colhe também. E o que você tem plantado? O que você tem entregado? Que prioridade você tem entregado? Irmão, você não sabe a minha rotina. Você não sabe como é que é. Buscar primeiro o reino dos céus não é só ler a palavra, não é só jejuar, não é só escutar louvor, não é só falar eu sirvo a Deus. Não. É dar o exemplo, é ajudar aquele que necessita, é exercer dentro de casa, é escutar a mãe, é prestar atenção no que Deus quer falar contigo, é focar no que Deus tem te chamado e você tem fugido. Não adianta a gente vir para o culto se a gente sempre continua o mesmo, se a gente não está pronto para receber o que Deus quer entregar. Irmãos, às vezes a gente tem vivido, sabe o quê? Mateus 6:24, ninguém pode servir a 2 senhores. A gente tem servido a 2 senhores. Às vezes a gente considera as nossas preocupações como Senhor. A gente coloca prioridade. E o que é que Deus nos fala? Que não faltará nada a nós, somente a gente deve servir. Se está faltando algo, vigia. Veja o que está acontecendo, o que Deus quer te mostrar. Irmão, com que base você diz a palavra? Lá em Êxodo, quando Deus liberta aquele povo do Egito, Deus deixou faltar algum pão, algum mantimento? Nem as sandálias se desgastavam. Mas a gente é tão falho, humano é tão falho, tão pecaminoso, a gente murmurava. A gente murmura. Deus está ali nos dando e a gente está murmurando. Aí a gente perde bênção e a culpa é de Deus. A gente é castigado e a culpa é de Deus. Irmãos, o seu tempo pode ser 24 horas no serviço, mas dedica a Deus. Ora, vai orando, não precisa falar não. Se quiser falar também fala, deixa as pessoas pensar que você é doido. Mas a sua prioridade, o que você tem que priorizar é Cristo. Tem um pastor na internet que eu observo muito ele e escuto muitas pregações dele, o nome dele é Jonathan. E ele, uma vez contando que ele anda pelas ruas orando, e as pessoas acham que ele é doido, porque ele sai falando com Deus, como se fosse uma pessoa aqui do lado. Olha o nível de intimidade. Você acha que ainda é suficiente? Não. Sempre tem algo que a gente tem que acrescentar, tem que fazer, tem que ir atrás. E a gente tem ido atrás. A gente tem buscado primeiro o reino dos céus. Porque a gente prefere passar 3 horas vendo um filme do que 3 horas na Bíblia. Isso daqui é o fundamento da nossa vida, o princípio. Esses dias uma pessoa virou para mim e falou: você é jovem ainda, não sabe o sentido da vida. Eu fui e falei: aí eu não concordo com você. O sentido da vida eu já descobri aos meus 15 anos. É Jesus. É viver para Cristo. É viver o propósito que Ele entregou a mim, não fugir.
não viver o que o diabo entrega. Porque muitas das vezes a gente tem vivido para pessoas, para relacionamentos, para amores aqui da terra. Como que a gente vai fazer? Porque muitas das vezes a gente pensa, vou chegar lá no céu, Jesus vai falar um montão de coisas que eu fiz, só que Deus vai chegar na sua cara e falar, apartai-vos de mim. Eu não te conheço. Imagina escutar. É a palavra mais dolorosa que uma pessoa possa escutar. Aí a gente fica impressionado, mas como que a gente viveu aqui na terra? Um crente tem a certeza que é salvo, porque ele analisa o que ele tem andado, como ele tem vivido. Independente, pode pecar hoje, mas você tem buscado a melhora? Você tem buscado ler mais a palavra? Porque há tantos cristãos caindo em pecado, se desviando, fazendo mais a vontade do mundo do que a de Deus, porque não se fortifica, não lê a palavra. Por isso que há muitos fracos e doentes. É isso que nos sustenta, nos faz fugir da aparência do mal. E a gente tem feito o quê? Ido na aparência do mal. Irmãos, eu falo por mim mesmo. Eu já tive tempo que eu entrava no celular, aí eu vou ver só uns rios aqui. Passava, era 6 horas, quando eu vejo já é 8 horas. Que tempo que eu perdi vivendo para o mundo em vez de Cristo. Eu não tenho tempo. Olha o tempo que você fica no celular. Compara. Antes eu dava desculpa para mim mesmo. Eu tenho que dormir, eu tô cansado. 4 minutos tu lê pelo menos um capítulo. E tu, para mexer no celular, tu fica até 10 minutos antes de dormir. Eu cheguei num momento que Deus falou comigo assim, mas não é verdade? Eu tenho dado prioridade pro celular do que a Bíblia, do que buscar a Deus. Meu foco tem sido na terra em vez de Deus. Esses dias eu sem entender umas coisas que tá acontecendo e tudo. Aí hoje, Deus falando comigo, falando esses dias também. Mas Deus, como eu não percebi, como eu fui tolo, como eu não discerni isso. A prioridade tem sido o quê? Tu tem lido a palavra? Mas de novo você falando, irmão, sim, eu falo quantas vezes for necessário. Porque muitas das vezes a gente deixa de falar a palavra para agradar o próximo. O irmão vai ficar emburrado comigo. A pessoa vai ficar, não vai querer nem ver mais na minha cara e eu gosto dele. Deixa. O importante é agradar a Deus. Tu não pode ofender ele, mas deve falar a verdade. Tem coisas que acontecem com a gente quando a gente fala a verdade que a gente é levado como ignorante. Só que tu tem se importado com isso? Tu tem observado se o que você tem falado é a verdade ou é a ignorância mesmo? Porque muitas das vezes a gente é considerado como ignorante. Mas quando vai observar, você está falando é a verdade de Cristo. Você está passando a palavra de Deus. E você tem se inflamado, tem achado ruim. Não, a pessoa não gostou, vou achar ruim, a pessoa não me escuta. Eu falo por mim. Como eu vou focar nos céus se eu importo com a opinião do próximo em vez da de Deus? Se eu tenho parado de falar a verdade, tenho falado coisa para confortar. Irmãos, a gente não deve ter espírito de temor, mas sim de ousadia. Deus não nos chamou para ser covarde, mas sim para ser ousado. E você tem sido?
Você tem fugido da aparência do mal, dos vícios que têm te atormentado, das vontades carnais que vem puxando? Ah, irmão, é tão difícil, eu não consigo vencer. Ora a Deus, eu tenho orado. E a palavra, tu tem passado mais na palavra ou no telefone? Tu tem passado mais na palavra ou no sofá? Irmãos, é sério. Deus falou tremendamente comigo nessa palavra. E é uma coisa que é verdade e que Deus está confirmando. Porque as pregações estão sendo mais sobre o reino dos céus e exercer. E a gente não tem exercido. A gente não tem sido ousado, a gente tem se covardado. Começa uma tempestade e a gente já fica murcho. Eu sei que é difícil, irmão. A gente está em carne. Só que para a gente viver em espírito, ser forte, a gente tem que buscar. Irmãos, se a gente for observar, eu queria até trazer um pouco, uns capítulos um pouco a mais, até peço para colocar na versão NAA. Mateus capítulo 11. Essa é a palavra para você que se sente cansado, que se sente que está sobrecarregado. Porque a gente se esquece das promessas de Deus e foca só nisso. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. É muito conhecido. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Agora eu não consigo entender. Tem vezes que os pastores chegam na gente, você tá bem? Ah, tô tão cansado. Ah, não, tem que acontecer só isso, eu tô descrente, eu quero sair. Eu quero parar, não aguento mais. E é o que Deus nos entregou? Dá para entender a gente? Que lógica. Deus nos deu o manual da vida. Isso daqui é o manual. Tudo sobre, cada detalhe. E a gente ainda foge de ler. Foge de buscar. Irmãos, não tem lógica. Eu antigamente falava muito. Ah, eu tenho tanto medo de ir pro inferno. Tem que ter medo, sim. Só que você tem a base, se você vai ou não, do que você vive. Como você tem vivido? Porque Deus nos entregou a salvação. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é para que todo aquele que nele e crer é fazer o quê? É viver primeiro o reino dos céus. Aí a gente não entende quando a proposta do nada fecha a porta, quando do nada não dá certo um projeto. Você acha por quê? Tu já não tem buscado com o mínimo. Imagina se ocupar seu tempo todo. Imagina se der certo aquela porta que você quer tanto. E é uma porta que você quer, mas Cristo não quer. É um relacionamento que Deus não quer, mas você quer. Dá para entender? Como vamos fazer? Como a gente vai fazer assim que a gente sair dessa porta para fora? Porque os pastores podem ensinar, podem discipular, podem orientar, podem orar. Mas você tem feito a sua parte? Porque quando o pastor se dedica a uma ovelha,
Tem ovelha que até fala, pastor chato, pastora enjoada. Mas tem feito coisa que muitas pessoas deixou de fazer. Tem sido voz de Deus na sua vida. Irmãos, é sério o que está sendo passado aqui. Mas buscai primeiro o reino dos céus. E as contas? E a comida? E o que eu vou vestir? E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tinha momento, eu fui entender agora, mas tinha momento eu ficava entendendo assim. Esse homem de Deus vive para a obra. 24 horas, assim, de ver mesmo. Toda hora que eu vejo, está vivendo para a obra. Que vive? Não trabalha, não? E Deus vem e fala: eu vou cuidar, eu vou dar o alimento, o mantimento. Mas o que é mais importante é o reino dos céus. Porque, então, o que adianta você estar aqui se você está vivendo para a terra? Se você é escolhido, se você é chamado? Se você tem se preocupado com as coisas aqui e não entregado, então você não tem confiado em Deus o que Ele te fala. Você é escolhido. Irmãos, para finalizar, eu quero finalizar com 2 livros, 2 capítulos. Rapidinho. Apocalipse, pode ser a versão NA de novo. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Apocalipse 22, 11. Continua o injusto a fazer a injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continua na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. Eu li a Bíblia, eu vou. Tá bom, amanhã eu continuo. Ora mais, lê a Bíblia mais, busca mais. Jejuou 5 horas hoje, tem como jejuar mais 5 horas? Jejua mais 5. Nunca é demais, nunca é suficiente. Agora, quem é injusto, que é o que não vive para Cristo, que vive primeiro as coisas da terra, que está juntando aqui, o que ele faz? Se suja mais. E o que você, que é chamado e escolhido, está se sujando com as coisas do mundo? Por que você não tem se santificado mais? Porque muitas vezes a gente fica só com um olhinho assim, um vaso desse tamanho, e um olhinho lá no fundo, e Deus querendo encher até transbordar. É triste. Não dá para a gente viver nessa situação. A gente conhecendo a verdade, tantas pessoas precisando. E se você não exercer, a pedra até exerce por você, tá? Não toma cuidado, não. Deus coloca alguém no seu lugar. Deus avisa até o ponto. Mas uma hora ele fala, agora é por sua conta, porque você quer viver por sua conta. Você não quer me escutar, você não quer me ouvir. Você não quer viver primeiro o que está aqui na terra, que é eterno, que eu te entreguei? Agora, para finalizar mesmo, João capítulo 16. João capítulo 16, versículo 33. Tem passado por muita coisa, né, irmão e irmã? Que diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Se Deus pediu para você ir adiante, então por que você está sentado e está parado? Porque Deus tem te direcionado e você tem ido para outro caminho. Não continua fugindo. Não olhe pelo que você está passando. Olhe
para Cristo. Foque para Cristo. Um grande exemplo da fé, que eu não conheci muito, mas pelo pouco que eu conheci, e que eu creio que está nos braços de Jesus neste momento, Pastor Natal. Aquele testemunho que ele contou aqui no dia que comemoramos a criação do CNPJ, e ele veio. Eu fiquei impressionado. Eu me impressionei ali. O que Deus fez na vida dele. Medite, irmãos. Se espelhe e ouça conselho de pessoas que vivem realmente para Cristo. Não estou falando que é santo. Ninguém é santo. Somente a Cristo. Só Deus que é santo. Mas a gente deve buscar a santificação. Santificar-se é sempre buscar, nunca parar. Amém? Quero chamar a missionária Odileia aqui na frente. Ela vai estar cantando um hino que Deus tocou no meu coração. Enquanto isso, eu peço aos irmãos que se levante. Vamos estar entregando a adoração, o louvor a Cristo. Vamos estar confiando que somente devemos buscar primeiro o reino dos céus, meditando na palavra do hino e no que foi passado aqui nesta noite, e exercendo o chamado. Hoje é culto de oração. Não é culto de cadeira, é culto de oração. Se Deus tocar, vai lá e ora. Amém, Jesus. Vamos para casa, né? Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer o Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estar na Tua presença, de ouvir a Tua santa e inerrante palavra. Agora nós queremos te pedir, Papai, Pai, a palavra que foi ministrada aos nossos corações, o Senhor nos dê estratégia, nos dê intrepidez, Pai, para nós colocarmos em prática em nossas vidas, Pai. Pai, nos ensina a praticar aquilo que nós ouvimos da Tua palavra para que nós possamos, Senhor, trilhar os caminhos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Papai querido, eu quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus, visita cada lar aqui representado, Pai, cada família aqui representada agora seja alcançados pelo Senhor. Pai, aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor os alcance, Pai, aonde quer que eles estejam, Pai, que a poderosa mão do Senhor permaneça sobre a vida de cada um deles. Papai, eu quero te pedir que em nome do Senhor Jesus, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, Pai, possa estar sobre a vida de cada um de nós. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que a mão do Senhor já esteja, Pai, sobre essas pessoas que vão coordenar o cultinho das crianças amanhã. Que seja tudo guiado e direcionado pelo Senhor, Pai. Que a mão do Senhor esteja, Pai, sobre essas crianças, que elas possam receber, entender, Pai, a ministração, Pai, que já possam ser, Pai, colocados sobre elas a semente do Senhor, Pai. Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando creem, digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.